para chegarmos aos sucessos, muitas das vezes tropeçamos muito. A verdadeira aprendizagem surge nos momentos em que tropeçamos, não é no momento em que conquistamos alguma coisa. Há uma frase que eu uso muito e que me ensinou e que me ajudou bastante durante a minha vida, que é: se nós não vivermos da forma como pensamos, acabamos por pensar da forma como vivemos. Se a pedagogia estivesse numa unidade de cuidados intensivos, que sinais vitais é que tínhamos que monitorizar? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje o nosso convidado é o professor Roberto Roncon, é licenciado e doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde concluiu o doutoramento em 2009 no Serviço de Fisiologia. É especialista em medicina interna e medicina intensiva, exerce funções no Hospital de São João, onde coordena o Centro de Referência de ECMO, uma das unidades mais diferenciadas do país no suporte extracorporal à vida. Ao longo do seu percurso tem conciliado a prática clínica com o compromisso académico, sendo atualmente presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde contribui ativamente para a inovação e qualidade do ensino médico. Com uma carreira profundamente enraizada na medicina hospitalar e no ensino universitário, é reconhecido pela sua dedicação à formação de novas gerações de médicos e ao desenvolvimento de respostas clínicas altamente especializadas. Ora, mas será que no meio de tanto rigor clínico e académico ainda há algum espaço para alguma imprevisibilidade? Ou até no café das 8 segues algum protocolo? Bem, antes de mais, Tiago e Rui, obrigadíssimo pelo convite. Eu gosto imenso de conversar, portanto, isto para mim é um privilégio estar aqui, e dou-vos os parabéns pela iniciativa, porque é preciso trazer alguma informalidade formal à academia. Portanto, muito obrigado antes de mais pelo honroso convite. Eu sou muito germano, eu tenho uma formação muito francófona, mas sou um germanófilo, ou seja, eu acredito na força do método e acredito que mesmo a genialidade, e há poucos génios, não é? Mesmo a genialidade precisa de método para se poder manifestar. E, portanto, obviamente que eu durante a minha vida fiz sempre um grande esforço por, através do método, conseguir desenvolver os projetos e os meus ideais. Mas também tenho que ser muito honesto. A vida não tem graça nenhuma se for só método, não tem graça nenhuma, e por isso é que eu acho que é muito importante na vida nós termos essa dimensão de perceber e percebermos que muitas vezes o método é meramente um meio para atingir um fim e que temos que estar muito atentos às margens, porque é muitas vezes nas margens que surge a resposta. E nós vivemos num mundo VUCA, não é? Volátil, incerto, ambíguo, e muito conflitual, não é? E portanto, se nós não tivermos esta capacidade de olhar para as margens e de encontrar nas margens caminho, muitas vezes podemos não captar o essencial da vida. Portanto, acredito profundamente no método. Acho que esse método vem muito do nosso critério de exigência. Há uma frase que eu uso muito e que me ensinou e que me ajudou bastante durante a minha vida, que é: se nós não vivermos da forma como pensamos, acabamos por pensar da forma como vivemos. E, portanto, o método é isso mesmo, é tentar viver da forma como pensamos. E nada mais do que isso. E para nós termos um bom método, também temos que ter uma boa escola. Temos que ter bons mestres, temos que ter bons exemplos. Eu tive o privilégio, quer na Faculdade de Medicina, quer nas experiências internacionais que tive, quer mais a nível clínico, quer mais a nível académico, de ter bons exemplos, excelentes exemplos. E obviamente que se nós não tivermos esses exemplos, pois é muito mais difícil encontrar o caminho, encontrar a exigência, portanto, acho que respondendo assim de uma forma muito prática à pergunta, acredito profundamente na força do método, mas também acho que se for só método, pode-nos escapar o essencial da vida e o essencial da ciência e o essencial da clínica. E desse ponto de vista, acho que muitas vezes, quer a ciência, quer a clínica, são um ato de humildade. Eu todos os dias aprendo com os meus doentes. Sempre que fazia uma experiência no meu doutoramento e alguma coisa corria mal, isso era um ato de humildade. E as pessoas mais geniais que eu conheci e com quem tenho o privilégio de interagir são pessoas com imensas dúvidas e que fazem imensas perguntas.
não são pessoas com muitas certezas. Portanto, eu diria que a vida é também isso, não é? E se não estivermos atentos a essa dimensão, algo de muito relevante também nos vai escapar. Algo que provavelmente terá desafiado muito o método e os métodos foi há uns anos o primeiro doente com Covid-19 em Portugal que foi tratado na tua unidade. Sim, 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 sim. Como é que isso foi? Olha, foi fantástico, não é? Trata-se de um doente com quem mantenho contacto e que até convidei, inclusivamente, para dar-me aula, porque nós, na unidade curricular de Fisiopatologia, e tratando-se de uma conversa também sobre a Faculdade de Medicina, é importante também explicar que nós damos aulas em que convidamos os doentes para serem os protagonistas dessa aula. É uma aula muito experiencial, portanto, basicamente convidei o doente para falar sobre a sua experiência na unidade de cuidados intensivos. Claro que o doente teve um ARDS grave associado à Covid-19 grave. E obviamente que essa aula foi dada depois de os alunos terem tido a aula de ARDS, porque obviamente que tudo isto tem que ter objetivos académicos, não é apenas uma conversa emocional com o doente, não. É uma conversa que tem uma metodologia muito própria. E é muito interessante. E o primeiro aspecto que eu acho que os estudantes ficaram mais surpreendidos, e estamos a falar de estudantes do terceiro ano, na transição do ciclo pré-clínico para o ciclo clínico do MIMED, do mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Medicina do Porto, foi descobrirem que eu, quando iniciei ECMO, naquele meu doente, que esteve 6 meses em ECMO, estava ótimo o doente, mas esteve 6 meses em ECMO, foi um dos doentes que teve mais tempo no mundo em ECMO como ponto para a recuperação dentro de Covid-19 grave. Eu, quando instituí o ECMO, eu não tinha prova nenhuma que aquela minha intervenção ia ser eficaz. Até tinha sinal em sentido contrário. E vamos falar um bocadinho, outra vez, pegar naquele ponto da força do método. Nós tínhamos os relatos, basicamente, de centros do norte de Itália, muito case series, case reports, short communications, darem-nos um sinal negativo do ECMO na Covid-19 grave. Ou seja, provavelmente não vale a pena fazer, porque os doentes morrem todos. E eram relatos da China, de Wuhan e do norte de Itália. Pequenas séries, mas provavelmente venha aí uma catástrofe, venha aí uma avalanche de doentes. Os doentes mais graves, faça-se o que se fizer, nós não conseguimos salvá-los. O ECMO não é uma boa ideia. E depois eu tinha a base fisiopatológica, não é? E falávamos também da humildade de ser médico, não é? E de ser clínico. O ECMO é o maior ato de humildade que existe na medicina intensiva, porque o ECMO não trata nada, dá-nos tempo para tratar o doente. Muitas vezes dá-nos tempo para que o próprio organismo consiga reparar a lesão inicial. Nós muitas vezes esperamos apenas. Isto é um ato de humildade muito grande. Às vezes as famílias têm uma grande expectativa sobre o nosso conhecimento aprofundado. Às vezes é tempo que estamos a... E isto é muito, muito interessante. E, obviamente, que quem conhece a fisiopatologia do ARDS sabe que duas coisas muito importantes. Que há uma lesão inicial, na maior parte dos casos, de etiologia infecciosa, e aqui era uma infecção vírica por um vírus que já tinha sido identificado, mas que muitas vezes não é essa infecção inicial que causa a morte do doente. É, muitas vezes, dois tipos de complicações, que é o tratamento que nós instituímos, ou seja, a própria ventilação mecânica invasiva, ela própria vai amplificar a lesão pulmonar, e, no fundo, a fragilidade fisiológica que o doente vai acumulando à medida que o tempo passa. Ora, o ECMO permite-me mitigar estes dois problemas. Por um lado, eu com o ECMO consigo reduzir muito ou mesmo eliminar a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, e, por outro lado, consigo, se acordar o meu doente, consigo reabilitá-lo ainda durante a fase aguda da sua doença pulmonar. Portanto, eu sabia que, do ponto de vista fisiopatológico, em doentes selecionados, como é evidente, o ECMO tinha que ser uma opção. Tinha que ser uma opção, não, porque não, para todas as outras etiologias da ARDS grave é uma opção, portanto não via razão nenhuma. Mas também percebi outra coisa. Percebi que, para poder oferecer, num país como o nosso, que tem poucos recursos, quando comparado com outros, para poder oferecer estes recursos tão diferenciados à população, primeiro eu tinha que centralizar os recursos no Hospital de São João. Nós não podíamos fazer ECMO em todos os hospitais, até porque tecnicamente era muito exigente, e eu tinha que estar
24/7 a trabalhar para que estes doentes que tinham ECMO não prejudicavam os outros doentes que eram menos graves, ou seja, que nós não consumíamos os recursos todos neste pequeno número de doentes. Porque a dimensão da equidade e da sustentabilidade no sistema de saúde é também isso. Quando nós discutimos medicamentos de 1 milhão de euros, nós estamos a pensar no princípio da beneficência daquele doente, mas também temos que fazer a reflexão sobre se eu posso continuar a tratar também todos os outros doentes. E esse exercício teve que ser feito. E é muito curioso. E eu acredito profundamente na accountability, não é? Nós temos que provar que merecemos utilizar os recursos que a sociedade nos dá. Quem paga o Serviço Nacional de Saúde é o cidadão. Nós temos que prestar contas. Isto é básico. É elementary, não é? Quer dizer, se nós nos esquecermos disto, não sabemos onde é que estamos, nem o sentido daquilo que estamos a fazer. E nós, desde cedo, apesar da enorme dificuldade que foi a pandemia, integrámos-nos em consórcios internacionais, um deles ibérico, para irmos acumulando os resultados que nos centros de ECMO estávamos a conseguir, para descrever aquilo que ia correndo bem e que corria menos bem. E chegámos a algumas conclusões publicadas em revistas Tier 1, com todos os pergaminhos em termos de exigência académica, num tempo de pandemia, que é sempre mais difícil, não é? E chegámos a 2 ou 3 conclusões que me deixaram muito orgulhoso, que é, porquê? Porque força do método, acreditar no método, isto é muito importante. Primeira conclusão, os centros com mais experiência em ECMO e que já faziam ECMO há mais tempo tiveram muito melhores resultados. Portanto, aquilo que nós fizemos em Portugal, que é centralizar experiência em poucos centros, era o caminho, claramente. Mesmo ajustando para todas as variáveis de gravidade, havia um sinal claro. E não é só experiência ibérica, também experiência internacional, nomeadamente a experiência francesa, toda convergente com este princípio. Depois, um outro aspecto muito importante. Nós, a dada altura, aconteceu-nos uma coisa que é aparentemente paradoxal. Já está, a questão da humildade é muito importante. Nós, da primeira vaga para a segunda vaga, tivemos piores resultados. Ou seja, nós tivemos, agora estou a falar dos doentes mais graves, não estou a falar, os doentes mais graves que precisavam de ECMO, na primeira vaga tiveram 80 a 90% de sobrevivência, tivemos resultados extraordinários, mas na segunda vaga tivemos cerca de 50 a 60% de sobrevivência. E isto foi uma red flag. Nós todos reunimos, vários centros, porque é que isto está a acontecer? Percebemos, não vos vou amassar com a fisiopatologia, nós passámos a tratar estes doentes de maneira diferente, com mais imunomodulação, e portanto estes doentes, quando falhavam um ventilador e precisavam do ECMO, muitas vezes já tinham infecções hospitalares, e o ECMO não trata infecções, não é? Sobretudo infecções por agentes muito difíceis de tratar, portanto esses doentes morriam de complicações infecciosas. Muitas vezes utilizava-se a ventilação ou suporte respiratório não invasivo mais prolongadamente, ou seja, o ECMO entrava mais tarde no tratamento do doente e era isso que depois fazia com... Mas tudo isto foi feito em tempo real, publicado, nós publicámos os resultados, nós publicámos que tivemos piores resultados na segunda vaga do que na primeira. Isto é importantíssimo. Por isso, quando eu adoro esta ideia de... Eu acho que as futuras gerações nós temos jovens em Portugal brilhantes, temos uma geração incrível com uma formação fortíssima. Agora nós temos que lhes dar a esperança, não é? E temos que os saber cativar, não é? E se eles fogem do país, a culpa é nossa, porque nós nunca tivemos uma geração jovem tão bem preparada e tão capacitada e tão diferenciada. E uma das formas de os cativar é explicar-lhes isto mesmo, que é a ciência é uma prova de humildade e é algo que, se for feito com honestidade intelectual e sem conflito de interesses, pode mudar o mundo. E esta visão transformadora da ciência, que estou-vos a dar aqui um micro contributo, não é? Isto tem pouco valor, para mim tem muito valor porque o vivi na primeira pessoa, mas tem o valor que tem. Mas apesar de tudo, numa altura muito conturbada do progresso da medicina, porque nós fizemos grandes progressos na medicina durante a pandemia, as crises e as guerras são momentos em que se assistem a grandes progressos, por vários motivos, mas explicar isto. Olha, eu quando comecei ECMO, neste doente, todos os poucos artigos que existiam era que não valia a pena. Eu mesmo assim, o doente estava a morrer, eu instituí o ECMO. 6 meses depois o doente saiu do ECMO, o doente está aqui, já está a trabalhar, já tem uma vida praticamente normal, tem só um problema de motricidade dos membros inferiores, ainda está com alguma reabilitação, mas
conduz, faz uma vida praticamente normal. Ele fazia caminhadas 10 km, agora faz 2 ou 3, pronto, se calhar mais do que nós, não é? No sentido que tem uma vida, eu diria que bastante ativa, cognitivamente incrível, e eu acho que os estudantes sentiram-se muito cativados, quer dizer, o underdog, não é? Esta ideia de pôr em causa o paradigma, não é? A ciência é isto. A ciência não é um reforço positivo. A ciência é subversiva, por natureza. E quando eu digo ciência, estou a falar de ciência de laboratório, que eu também já fiz muito e que adoro fazer, mas também estou a falar da ciência à cabeceira do doente, quando trata um doente. Isto é muito, muito importante. E eu acho que isto traz muitas pessoas para. Traz as novas gerações para o processo científico, e na área da medicina é absolutamente fundamental. Eles terem esta visão de pôr em causa, não é? Esta visão subversiva no bom sentido do termo, não é? Eu não aceito. Eu acho que pode haver um caminho diferente. A ciência questiona. Claro, claro. E nós hoje em dia, até porque isto é muito interessante, porque a comunicação e a forma como nós acedemos à informação mudou muito, não é? Os algoritmos da inteligência artificial reverberam muito aquelas vias do conhecimento que são curtos-circuitos do nosso cérebro, não é? Não é o pensamento crítico dá trabalho e os algoritmos já perceberam isso, por isso é que eu te dou sempre isto porque eu tenho, todos nós temos as nossas manias, não é? Portanto, eu tenho alguma obsessão pelo ténis, jogo imenso e divirto-me imenso, e o algoritmo da inteligência artificial do YouTube já percebeu isso, porque quando é a semana de Wimbledon, eu ligo o YouTube e só me aparecem vídeos do torneio, percebe? Portanto, eles já percebeu o que é que eu gosto, o que é que eu quero. E agora, se isto for feito nas áreas políticas, nas áreas da ciência, isto embota ou limita muito a criatividade e este pensamento crítico. E mesmo aí eu acho que nós, a nível do ensino médico, podíamos também cultivar mais, que é o pensamento crítico, não é? Eu acho que o pensamento crítico tem que ser, porque também tem tem as suas técnicas, não é? A técnica, o pensamento crítico tem as suas regras, tem a sua metodologia, mas de facto desenvolver o pensamento crítico e explicar, sobretudo às novas gerações, as pequenas histórias. Eu gosto muito de contar as pequenas histórias. Eu, fruto da minha atividade profissional, tive a oportunidade de conhecer e de conviver muito proximamente com pessoas que mudaram muitas coisas na medicina intensiva, que foram líderes dos principais ensaios. Algumas dessas pessoas tenho a oportunidade de colaborar com eles e trabalhar com eles. E eu conto às vezes as pequenas histórias. Olhem, sabem porque é que o primeiro autor deste ensaio utilizou este dispositivo e não aquele? Porque se fosse aquele, os doentes não eram tratados na unidade dele, porque na unidade dele ele não era autorizado. Estas pequenas histórias, porque é que o autor utilizou este critério de exclusão? Às vezes são pequenas zangas, pequenas realidades, porque as pessoas depois também pensam que Portugal é um país cheio de dificuldades e em que não há meritocracia, isso é tudo verdade. Mas, pequeno detalhe, os outros sítios também têm os seus problemas. Se formos para os Estados Unidos, para Harvard, também há lá muita política académica que provavelmente não se centra só no mérito. Se nós formos para o Pitié Salpêtrière em Paris, também se calhar há lá coisas que podiam funcionar melhor e que se calhar aqui funcionam melhor. Portanto, esta ideia de que nós temos que ultrapassar as dificuldades das nossas circunstâncias e manter, no fundo, aquela exigência, aquele método para um bem maior é muito interessante. Mas eu acho que este ponto é para mim muito relevante, que é conseguir explicar através do carisma, através do exemplo, porque a malta mais nova acho que é tramada, porque se nós não fizermos o que dizemos Sim. que fazemos, eles não nos seguem. Eles percebem muito bem a autenticidade. Eu acho que nós, na nossa geração, tomamos contacto com o conceito do lead by example. Eu acho que esta nova geração exige Claro. isso. Nós conhecemos o contacto, eles exigem que esse conceito seja posto em prática. E esse conceito é muito interessante, porque esse conceito, não gosto muito de falar de política, mas em política nós estamos a perceber claramente isso no palco internacional. Essa é uma arma poderosíssima, que é a arma da autenticidade, reconhecendo as suas fragilidades. As pessoas mais jovens não querem heróis,
querem pessoas autênticas, que é uma coisa completamente diferente. E por isso é que eu também acho que é sempre muito importante nestas coisas que nós estamos aqui a falar, a questão da autenticidade, não é? Eu teria tido muita dificuldade, eu trabalho com pessoas com imenso valor, que respeito imenso, quer na faculdade, quer no hospital, mas provavelmente não teria conseguido chamar essas pessoas para trabalharem comigo, ou eu trabalhar com elas, porque Uhum. se eu de facto no meu dia a dia não trabalhasse tanto como trabalho e as pessoas não vissem genuinamente que eu estava a dar o meu melhor e que não era apenas um discurso com uma estética muito interessante, mas que depois no dia a dia, aliás, a minha atividade profissional clínica é muito exigente, não é? Ainda hoje fiz noite, não é? Portanto, e se calhar podia fazer menos noites, podia, mas para ser é preciso estar. E se nós não estamos, acabamos por não ser, não é? De alguma maneira. E esta dimensão, eu acho que é muito, muito relevante quando queremos chamar os jovens talentos e quando queremos fixá-los connosco. E eu acho que eles têm isso já ainda mais calibrado do que nós tínhamos quando tínhamos a idade deles, não é? Acho que têm isso melhor Sim. calibrado que nós. É engraçado que falavas há bocadinho da questão da. Até quando, a propósito do ECMO, como da primeira para a segunda vaga, os resultados foram piores, e mesmo assim vocês publicaram. Esse, esse reconhecer de que o percurso científico, a ciência, não é um processo linear Claro. e não é um processo que é feito sempre de um sucesso segue outro sucesso, segue Claro. outro sucesso. Não é uma sucessão de sucessos. E acho que é importante lá estar na cena daquilo que estava a ser dito, da humildade e da autenticidade, é reconhecer, nós próprios, enquanto investigadores, enquanto Claro, clínicos, claro, reconhecermos que os processos não são lineares. claro. Para chegarmos aos sucessos, muitas das vezes tropeçamos muito. E a verdadeira aprendizagem surge nos momentos em que tropeçamos, não é no momento em que conquistamos alguma coisa. A Não questão é? da experiência, não é? A dimensão da experiência. Eu tenho que vivenciar as coisas para captar a sua complexidade, não é? E isso é muito importante e é um método pedagógico por si só, não é? Ou Uhum. seja, ter a experiência, não é? É muito difícil captar a complexidade da medicina e da medicina clínica sem ter essa experiência. Portanto, eu concordo inteiramente com isso, e concordo inteiramente com a questão da não linearidade, mas eu gostava de fazer aqui um paralelismo com a questão da comunicação médico-doente, Uhum. que eu acho que tem um grande paralelismo com o método científico na perspectiva da, da confiabilidade e da credibilidade, que é eu quando estou a comunicar com os meus doentes, cada vez mais, se forem lá à unidade, vão ver que a maior parte dos meus doentes estão acordados, não é? Aliás, uma das áreas, é a área que me tenho dedicado mais, é como é que eu posso acabar com os cuidados intensivos, não é? Que é o meu grande sonho, é acabar com os cuidados intensivos. Acho que os cuidados intensivos são uma coisa horrorosa e temos que acabar com eles. Ou seja, como é que nós conseguimos ter um doente numa unidade de cuidados intensivos quase como se estivesse em casa? Esse é o meu grande sonho, não é? Não sei se vamos conseguir, mas em 10 anos acho que já fizemos alguma coisa nesse sentido. Eu quero que o meu doente se sinta em casa, para isso tem que estar acordado, para isso tem que estar em reabilitação, para isso tem que estar com a sua família, tem que sentir muito amor à sua volta, tem que ter esperança naquilo que vai acontecer a seguir, e esperança não é ilusão. Esperança não é correr, vai tudo correr bem, não é isso, isso é mentira, isso é mentir às pessoas, e portanto é muito isso, não é? Portanto, e quando nós falamos com as famílias dos nossos doentes, eu estou a evitar falar com o doente, mas também se podia dizer falar com o doente, mas como ele está numa posição de grande vulnerabilidade, vou usar o exemplo das famílias dos doentes. Uhum. Aquilo que contribui mais para a confiança não é um, o resultado final. Devo dizer que das maiores manifestações de gratidão que eu tive de familiares doentes foram de doentes que morreram comigo. Isso também tem que ser muito claro. E que me ficaram eternamente agradecidos ou reconhecidos por tudo aquilo que foi feito e que me compreendem sempre que perdemos um doente, também
por mais profissionais que sejamos, é muito duro para nós, não é? E não é um momento fácil e talvez por isso também valorizamos tanto estas manifestações. Mas o que é que os familiares mais valorizam? Por exemplo, o facto de eu estar lá todos os dias, para eles é importantíssimo. Eles vêm lá todos os dias, de manhã e à tarde e às vezes à noite, portanto, deve estar preocupado. Esta ideia de que isto não são só máquinas, não é? Há aqui uma preocupação genuína que vai para lá do que é suposto, do que é tangível. Isso é a primeira coisa que eu acho que valoriza. Porquê? Porque se eu estiver de férias e eu noto isto por oposição aos momentos em que eu venho de férias, eu normalmente faço um período de férias por ano um bocadinho mais. Eu prefiro fazer um período de férias do que vários períodos de férias. Chego e se tiver uma comunicação difícil a fazer com a família, se chegar ali de paraquedas, sou a mesma pessoa, tenho a mesma competência, tenho a mesma estratégia de comunicação, mas a mensagem passa com 1/10 da eficácia. Porque não me veem lá todos os dias, não é? Logo, esse é o primeiro aspecto. Para ser, é preciso estar, não é? Isso é Depois, explicar o que é que pode correr mal. Ou seja, dar uma perspectiva, uma gestão de expectativas que permite às famílias terem uma sensação de controlo da situação. Ora bem, a evolução o problema é este, a estratégia de tratamento é esta, as complicações que podem surgir são estas, por esta ordem de frequência, e se surgirem estas complicações, o doente pode morrer, pode ter um internamento mais prolongado, pode ficar com sequelas. E isto induz uma confiança tremenda, porque, primeiro, é uma forma de gerir expectativas fundamental, não é? Que costuma-se dizer que a felicidade é o quociente entre a realidade e a expectativa, não é? Portanto, isto em medicina intensiva é totalmente verdade. E depois, mesmo quando uma complicação surge, o facto dela já ter sido equacionada previamente cria uma percepção genuína de transparência, de honestidade e também de competência. Porque as pessoas sabem que o céu não é na terra, não é? As pessoas sabem que um doente, o nosso povo tem muita sabedoria. O nosso povo, nós temos doentes de todo tipo de estratos sociais. Aliás, uma das razões pelas quais eu sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde é que eu considero um ganho civilizacional ter o privilégio de poder tratar um doente independentemente da sua condição económica ou social. Isto é um bem intangível, não é? É um cimento social intangível e que podemos depois discutir como é que podemos fazê-lo. Eu tenho ideias muito fortes sobre isso, políticas de saúde, mas não é isso que está em causa. Mas, portanto, quando eu digo que o povo tem muita sabedoria, eu tenho doentes de todos os estratos sociais, todas as condições económicas. Para mim é absolutamente indiferente. Eu tenho é que me adaptar na minha comunicação à audiência que tenho ali à minha frente para ser eficaz na comunicação. E todos eles sabem que o céu não é na Terra e, portanto, todos eles sabem que o familiar está ali naquela unidade, pode morrer, pode ter complicações e, portanto, há alguém que tenha humildade de dizer as coisas podem correr mal. Depois, quando correm mal, é muito mais fácil gerir a situação, não é? E sabemos que nos cuidados intensivos, infelizmente, existem múltiplas complicações. Mas isto só para dizer que no processo científico não é muito diferente, não é? Nós, nos meios científicos, todos nós temos a nossa bolha, não é? Académica, e a nossa bolha académica, quando é que nós sentimos que somos respeitados? Quando aquilo que nós dizemos não é objeto de dúvida pela mensagem em si. Pode trazer dúvidas porque pode levantar questões, mas se eu digo que tive aquele resultado, ninguém vai questionar que o resultado foi aquele ou outro. As pessoas sabem se eu estou a dizer aquilo é porque é verdade. Podem é dizer, olha, a experiência foi mal feita, é preciso fazer Isso aqui é o processo científico. Olha, eu teria feito de outra maneira, mas ninguém questiona que o resultado foi aquele. É a questão da confiabilidade, não é? Passei a ser. E no processo de comunicação com as famílias é exatamente igual, não é? É isso que induz confiança. É a previsibilidade naquilo que pode correr mal. Naquilo que muitas vezes não é o objetivo esperado, não é? E é interessante. E depois há assim algumas lições que nós às vezes levamos. Uma vez fui resgatar uma doente aos Açores, no avião da Força Aérea, e foi na Ilha Terceira. E quando voltávamos no avião, vinhamos com o marido da doente. A filha não pôde acompanhar, estava grávida, vim com o marido e o marido era pescador.
pescador, era um homem de fé, era pescador, uma pessoa muito bem educada, mas pouco instruída, não é? Pronto, com pouca instrução, mas hiper bem educado, e percebia-se que era um homem de fé, e viu-me atrapalhado, porque eu esqueci-me de levar o termorregulador, e portanto o circuito extracorporal promove alguma perda de calor do doente. Nós não fomos no Falcon do Presidente da República porque ele estava ocupado com uma missão, e portanto fomos no avião da Força Aérea em que o controlo da temperatura da cabine não é tão bom e portanto a doente estava a arrefecer muito, por falha minha, porque eu não tinha levado o equipamento adequado, porque não antecipei essa dificuldade, lá está, uma falha minha. Como o voo no avião da Força Aérea demora, em vez de 1h30, 2h30, a temperatura já estava, eu estava a ficar preocupado, ele percebeu que eu estava preocupado, mas também percebeu que eu estava a dar o meu melhor. E depois ele disse uma coisa fantástica, quando estávamos a entrar para a ambulância, a sair do avião, entrar para a ambulância aqui já no Porto, no aeroporto, ele disse-me: Dr. Roberto, olha, não se preocupe, há de tudo correr bem, se Deus quiser, e também com a vossa ajuda. Portanto, ele percebeu que não dependia só de nós. Ou melhor, até vou dizer mais, se dependesse só de nós, provavelmente não ia correr bem. Que eu acho que é uma delícia, é absolutamente delicioso. Não sei se foi por isso que a doente ficou ótima, recuperou muito bem, mas de facto, não é? Quer dizer, de facto, nós não controlamos tudo e às vezes não precisamos ter muita instrução para perceber isso, não é? Quer dizer, às vezes basta-nos ter a experiência da vida, humildade e estarmos atentos, não é? Mas ele deu-me ali um consolo, não imaginam? Eu disse: ai, olha, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Dei-lhe um abraço, agradeci muito. Esse treino de comunicação com as famílias, o ser franco, Sim. o transmitir as coisas como elas são, e o viver entre ali numa linha que é muito tenue, que separa a vida e a morte, em unidades de cuidados intensivos. Isso treina-se, aprende-se, leva-se para casa, não se leva para casa. Como é que se lida com isso? Eu lido com muita paixão, não é? Eu gosto imenso, eu sinto-me um absoluto privilegiado, por duas dimensões. Primeiro, porque de facto, como lido com doentes hipercríticos, é um privilégio sentir. Aliás, eu diria que ainda este fim de semana estive a moderar uma sessão num congresso e eu não gosto muito de congressos, pronto, eu já vou partilhar isso, quer dizer, porque não gosto muito de feira de vaidades, percebe? Acho que a ciência é tudo menos isso, percebe? Pronto, sobretudo em Portugal, percebe? Não gosto muito. E a gente ouve uma série de disparates, pronto, tem que fingir que não percebe e tal, pronto, e andar para a frente, mas 80 a 90% dos doentes que eu trato não vêm nas guidelines, não vêm, nem podem vir. Porquê? Porque eu trato muito doentes no limite da intervenção, que por definição são muito difíceis de randomizar em ensaios clínicos. É possível, mas é muito difícil. E mesmo a forma como se desenham os ensaios clínicos é muito complicada e depois o tipo de conclusões que nós podemos retirar desses ensaios clínicos são válidas, mas são limitadas. Portanto, eu tenho um enorme privilégio, e lá está, também a minha formação académica é na fisiologia e na fisiopatologia. Eu tomo muitas decisões com base na fisiopatologia. Eu não tomo as decisões com base, a guideline manda-me fazer isto, eu vou fazer isto. Ou seja, eu tenho o privilégio de ter escolhido uma área, também procurei ativamente, não é? Esforcei muito. Uma área que me permite exercer pensamento crítico no meu doente. Eu não estou a dizer que não tenho regras, não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu estou a dizer é que uma percentagem muito significativa das decisões que eu tomo e que a equipa toma todos os dias é com base na fisiopatologia e não em guidelines, porque guidelines em medicina intensiva praticamente não há, quando muito há recomendações internacionais, painéis de peritos, porque a construção de evidência é mais difícil na medicina intensiva do que em outras áreas. Não estou a dizer que é caso único. A medicina intensiva é uma área da medicina como outra qualquer, mas por acaso é aquela que eu gosto mais, mas não tem problema nenhum com isso. Portanto, isto é muito interessante, não é? Quer dizer, eu tomo decisões muito individualizadas com base numa informação muito ao momento e com base na fisiopatologia. Portanto,
essa dimensão sinto-me um absoluto privilegiado, não é? E quando me perguntava se eu levo as coisas para casa, levo, porquê? Porque eu sinto que quando um doente sobrevive, é uma sensação única de vitória. De vitória não é vitória no sentido da vanitas, da vaidade, não tem nada a ver com isso. Do orgulho, percebe? A nossa equipa, sempre que tem um doente, um Lázaro, que nós conseguimos salvar, percebe? Aliás, eu nos últimos 15 anos estive a tratar doentes que ninguém queria tratar. Ninguém. Porque eram doentes que morriam. Não morriam todos, não é nada disso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que os outros médicos não sejam ótimos, não é nada disso. De facto, eu diferenciei-me em algumas técnicas que permitem, num pequeno subgrupo de doentes, ter uma segunda oportunidade. No fundo, é isso que estamos a dizer. E, portanto, é esta sensação de não estar a fazer o que é suposto fazer, porque não há guidelines, não é? Ter um raciocínio fisiopatológico, ter uma equipa unida, acreditar e conseguir fazer o bem. Perdemos também alguns doentes, como é evidente, mas conseguir fazer a diferença, isto é absolutamente fantástico, não é? Fantástico. E depois um outro aspecto que é muito importante, que eu só me apercebi disso, eu tenho 3 filhos, e eu costumo dizer que é um mais 2, não é? Porque tenho gêmeos e, portanto, os gêmeos são os castiços, pronto, só que damos algum trabalho, são rapazes também, portanto, isso é o habitual, não é? Nós somos sempre um bocadinho mais imaturos que as meninas, a rapariga é mais velha. E depois uma coisa que eu também percebi, que é aquela questão da qualidade do tempo, não é? Leva-se para casa, ainda bem que se leva para casa. Eu apercebi-me, sobretudo durante a pandemia, que foi provavelmente a altura da minha vida em que eu menos estava em casa, não é? No fundo, eu apercebi-me a posteriori que o facto do pai ter fechado no hospital e trabalhado muito por um bem comum, pronto, dar o seu melhor, nós damos sempre o nosso melhor, às vezes fazemos bem, outras vezes fazemos menos bem, mas isso também isso também é importante na imagem que nós damos, por exemplo, aos nossos filhos. Estou a falar dos nossos filhos porque estão em casa. Portanto, nós também temos que perceber que as dificuldades que temos, os desafios que temos e as disrupções a que somos sujeitos todos os dias e que nos podem trazer angústias são também um privilégio, não é? São um privilégio. Deus me livre, percebe? De ter um dia a dia em que é tudo tipo guideline, está a perceber? Pronto, eu venho aqui, eu faço isto. Essa vida não atrai ninguém, percebe? Isso não tem piada nenhuma. Pode ter vantagens económicas, eventualmente, que não são irrelevantes e que, obviamente, nós quando pensamos nas gerações mais novas, as pessoas têm que ter futuro, têm que ter casa, têm que ser casa dos pais, obviamente que as pessoas têm que ter uma vida organizada, não estou a menosprezar essa dimensão, mas de facto, lidar com a morte é ao mesmo tempo duro e violento, mas é um absoluto privilégio. É um absoluto privilégio. E depois uma terceira camada que é darmos valor a algumas coisas que nós temos como garantidas e que não são nada garantidas. Eu tenho muitos doentes que morrem e que têm a minha idade ou que são mais jovens do que eu e que eram aparentemente saudáveis e que estavam a surfar na praia e tiveram um infarto agudo do miocárdio. Isso também acho que nos torna pessoas melhores, percebe? Quer dizer, porque isso traz-nos alguma, entre aspas, sabedoria. Não é? Traz-nos alguma sabedoria e conseguimos colocar em perspectiva outras coisas, não é? Que se calhar não têm assim tanto valor e que às vezes consomem as pessoas, não é? Pronto. Eu diria que levo para casa, levo. Acho que o levar para casa não é mal nenhum, desde que não seja destrutivo, ou seja, ser muito transparente naquilo que corre bem e naquilo que não corre bem. Repare, quer dizer, eu tenho uma vida privilegiadíssima, eu tenho imensa sorte na vida, sou muito feliz, tenho uma vida felicíssima, percebe? Mas não tenho uma vida fácil, é fácil perceber, não é? Nós estamos em Portugal, isto não foi feito para trabalhar, não é? Nós sabemos isso. Portanto, obviamente que alguém que goste muito de trabalhar e que goste muito de, lá está, pôr em causa um bocadinho as regras instituídas, as guidelines, não tem vida fácil. Mas se calhar também não tem vida fácil. Eu tenho colegas meus na Alemanha e nos Estados Unidos. Também não é fácil na Alemanha e nos Estados Unidos. É normalmente difícil, mas por outras razões. Não é? Aqui a dificuldade tem um bocadinho a ver com o reconhecimento do mérito. Pronto, isso é um problema muito português, não é?
Mas, se calhar, na Alemanha existem outros problemas. Nos Estados Unidos existem os problemas do acesso a cuidados de saúde, não é? Eu poder estar a fazer uma medicina de ponta, uma medicina intensiva absolutamente de ponta, mas depois não conseguir tratar os doentes que mais precisam porque não têm dinheiro. Pronto, isso pode ser também. Olha, isso sim pode ser uma fonte de burnout. Olha, eu nunca gostaria, percebe, uma das razões pelas quais eu nunca quis ir para os Estados Unidos trabalhar como médico, atenção, como médico, como investigador. Não tenho bem essa opinião, mas como médico, eu não sei. Eu acho que não conseguia lidar com. Eu não sou mais do que ninguém, percebe? Não estou a dizer isto para me pôr num plano moral acima ou abaixo de ninguém. Não é nada disso. Eu detesto proselitismo, percebe? Isso não é nada disso. Mas eu não conseguia lidar com isso, percebe? Quer dizer, não fazia-me imensa. Quer dizer, e, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, ai, estas condições, está bem, mas olha, são condições são menos boas. Mas a verdade, olha, este doente não tem condições económicas nenhumas e está a ter acesso a uma medicina de ponta. Também temos que saber valorizar isso. Se calhar eu não tenho o ar-condicionado que se calhar gostava de ter. Pronto, por acaso agora até tenho, porque houve obras lá na unidade. Mas o que eu quero dizer, estou a dar um exemplo meramente frugal, não é? Que nós queixamos-nos de algumas coisas, mas também temos que dar valor a outras. E de facto, nós temos um sistema que protege os mais desprotegidos nas alturas de maior vulnerabilidade, que são as alturas de doença grave, não é? E eu lido com a doença aguda grave. Portanto, acho que sim, acho que é possível ser-se feliz, ahm, quer na área académica, quer na área clínica em Portugal. Sou totalmente a favor disso. Agora, temos é que estar conectados. Não nos podemos, que é um outro problema também muito português, é a dada altura as pessoas sentem-se autossuficientes e como somos um país, não somos um país pequeno, mesmo se nós na Comissão Europeia, nas reuniões que temos, Sim, nós não olham para somos. nós como um país de média dimensão. Nós não somos um país pequeno na União Europeia. Isso nem, não é verdade, não é? Pronto, é um país periférico, isso sim, e somos um país periférico. E com um PIB que não compara muito bem com os outros, mas em termos de dimensão não somos um país pequeno. Mas é relativamente fácil, sobretudo nas nossas áreas, acabarmos por, se fizermos qualquer coisa minimamente com qualidade, não há assim tanta gente a fazer, porque não há assim tanta massa crítica. Nós temos um problema gravíssimo de elites no nosso país. Gravíssimo, não é? Quer dizer, portanto, uma pessoa fechar-se sobre si próprio e achar-se a última Coca-Cola do deserto também é uma grande tentação no nosso país. Portanto, daí é muito importante a questão da internacionalização. E nós, por exemplo, no Conselho Pedagógico, na segunda reunião aberta que tivemos o ano passado, com a Diretora-Geral de Saúde, pedimos também para ela nos falar sobre isso, não é? Porque os estudantes, os médicos do futuro valorizam muito isso, não é? Como é que eu posso ter uma dimensão internacional na minha carreira? É muito importante para não cairmos neste provincianismo de achar que somos muito bons e que fazemos coisas muito especiais, quando isso provavelmente não é verdade, não é? Roberto, mas agora eu estava a ouvir a vários níveis, abordaste a questão clínica, a questão académica, mais na vertente da investigação, e eu quase que, se eu tivesse aqui que selecionar algumas palavras-chave, além da questão da humildade, há a questão da dúvida, a incerteza, portanto, lidarmos com a incerteza, aceitarmos a dúvida como, e depois, e acho que talvez a palavra mais, pelo menos que me parece mais central, se calhar, também que advém do percurso na fisiopatologia, tem a ver com o foco nos processos. Quer dizer, mais do que a preocupação com aquilo que são os outcomes, é os processos. Como é que nós chegamos e sermos transparentes e sermos transparentes nos processos, sermos honestos nos processos e reconhecermos que os processos nem sempre são, lá está, nem sempre são lineares, voltando um bocadinho àquilo que estávamos, que se falava há pouco. Pegando na aplicação disto, no contexto clínico, no contexto científico, como é que nós podemos transpor isto para a parte pedagógica, para a parte da educação? Porque eu acho que esses aspectos que foram mencionados, eu creio que são centrais.
Por exemplo, a questão do processo, e então numa altura, por exemplo, agora que se fala muito na questão da utilização da inteligência artificial, da aplicação nos meios, portanto, como uma ferramenta de ensino, eu acho que cada vez mais é importante nós promovermos o pensamento crítico Claro. e avaliarmos no sentido, não é, pronto, aqui não quero centrar na questão da avaliação como como um fim primário, porque acho que esse não deve ser, não é o objetivo, não deve ser o objetivo principal da pedagogia, não é a avaliação. A avaliação é um método para nós Uma medirmos, ferramenta. é uma ferramenta para nós ajustarmos o processo de ensino. Mas, lá está, para ajustarmos o processo, como é que nós podemos tornar isso mais presente na educação médica hoje em dia? Eu acho, isso é uma pergunta que tem um nível de complexidade elevado, certo? Mas eu acho que a primeira pergunta que devemos fazer é como é que vai ser o médico do futuro? Essa é a primeira pergunta que temos que fazer. Existem alguns documentos que já foram elaborados e publicados. Aquele que eu recomendo mais foi aquele que foi emanado pelo Ministério da Educação inglês, que quando quis fazer uma reforma em todo o ensino, antes de fazer a reforma, pediu a um painel de peritos para pensar, tentar responder um bocadinho o que é que vai ser o médico o médico do futuro, olhando aqui para 20, 30 anos. E depois também eu tenho um viés que eu adoro o planeamento estratégico. Pronto, é provavelmente a minha área, uma das áreas que eu gosto mais, porque o ser humano tem este superpoder de poder projetar o futuro, não é? Que é fantástico. Nós temos é um superpoder, não é? Quer dizer, que eu acho que é absolutamente fantástico. Só que para nós podermos projetar o futuro, para podermos ter um planeamento estratégico, temos que projetar o futuro com base nas condicionantes que consideramos que já estão mais ou menos pré-determinadas. Por exemplo, eu para pensar no médico de futuro tenho que ter em conta a inteligência artificial e a digitalização. Isto nem sequer é uma incerteza, já está definido. Mas depois tenho que definir as incertezas. Quais vão ser as principais incertezas para, com base nas incertezas, construir cenários e, com base nos cenários, firmar o meu planeamento estratégico. Isto é absolutamente fundamental. Portanto, eu, para responder a essa pergunta, vou fazer o meu planeamento estratégico. Não é? O que é o médico de futuro? Primeiro, o médico de futuro vai ter que ter duas características ainda mais exacerbadas do que no momento presente. Ainda vai ter que ter, ou seja, vai ter que ser completamente focado no seu doente. Vai ter que ser o provedor do doente, a confiança, porque é o que vai ficar. Seja, não pode ter conflitos de interesse de nenhuma ordem, porque é isso que vai polarizar o doente no médico. É a confiança, que é um bem intangível, absolutamente intangível. E vai ter que ter muito pensamento crítico. Ou seja, aliás, é muito interessante. Agora, isto é um exemplo caricatural, mas que é um bom ponto de discussão. Existem alguns países em que a medicina, os sistemas de saúde são muito baseados na iniciativa privada e há muita inequidade no acesso. E já existem alguns hospitais privados em que alguns utentes, alguns doentes, contratam médicos para provedor, fora da instituição. É muito interessante. Para garantirem que tudo aquilo que lhe está a ser feito é necessário, não é desproporcionado, não é... Isto é muito interessante, percebes? Isto é muito interessante. Portanto, eu acho que o médico futuro vai ter que ser o provedor do doente, ainda mais do que é hoje. Ainda tem que ter mais atenção aos conflitos de interesse declarados e não declarados, porque às vezes são inconscientes os conflitos de interesse. Não é? O foco só terá de ser o doente. Terá de investir mais em algumas capacidades e competências cognitivas e de pensamento crítico do que em algumas competências técnicas. Basta olhar para a robotização da cirurgia para perceber que isto é um caminho que está agora a começar. Muitos atos cirúrgicos vão ser automatizados, o que não quer dizer que o cirurgião não continue a ser muito importante. Só que vai ter outro tipo de competências, não é? Ou seja, ou as competências em que vai ser mais decisivo vão passar a ser outras, não é? E vai ter que ser muito mais um líder
de uma equipa, o médico. Agora estamos a falar mais do médico. Isto é válido para todos os profissionais de saúde, mas agora falando um bocadinho mais sobre o médico. O médico vai ser cada vez mais um líder de uma equipa multidisciplinar, portanto as capacidades de comunicação, liderança, têm que ser ensinadas no curso de medicina porque vão ser absolutamente decisivas para o futuro da prática médica. Depois, eu acho que nós vamos ver na medicina cada vez mais aquilo que já vemos há alguns anos e há algumas décadas na engenharia, não é? É impossível ensinar um engenheiro de todas as possibilidades profissionais do futuro, não é? Um engenheiro químico pode ir trabalhar para a indústria automóvel ou para uma fábrica de tintas, não é? Que tem tecnologias completamente diferentes. Agora, o engenheiro tem é que saber muita matemática, muita geometria, não é? Ou seja, os engenheiros estão muito habituados a esta maneira de pensar, que é eu tenho é que ter uma base de conhecimentos e de raciocínio muito estruturada, um pensamento crítico muito estruturado para Mas depois uma depois, elevada plasticidade. claro, Capacidade de adaptação. não é? voltamos às incertezas, à ambiguidade, à volatilidade do mundo de hoje. Portanto, um médico vai ter que ser alguém com uma grande plasticidade neuronal Exatamente. para se poder adaptar e depois vai ter que ter uma grande capacidade para lidar com uma medicina diferente em que o doente é mais protagonista do que é hoje. Ou seja, nós vamos caminhar mais para uma relação médico-doente de parceria do que propriamente de paternalismo e de cada vez mais o que nós vamos discutir em medicina não é se o doente nós na medicina intensiva já estamos nessa fase. Cada vez mais as decisões que nós tomamos já não são de vida ou de morte. Na minha área, talvez um bocadinho mais, porque eu lido muito com o limite do ECMO, mas cada vez mais o que nós discutimos é devemos ou não continuar a tratar o doente, qual é a probabilidade do doente sobrevivendo ter uma capacidade de recuperação funcional compatível com uma vida aceitável em termos de autonomia. Portanto, cada vez mais os doentes vão. As decisões que nós vamos tomar são decisões não de se eu quero viver mais um ano ou menos um ano, mas como é que eu quero viver mais um ano ou menos um ano. Isso, este processo da autonomia do doente e de respeito pela sua dimensão mais profunda, porque a medicina, nós temos em Portugal um grande problema, não é? Quer dizer, a esperança de média de vida à nascença compara com os melhores países do mundo, mas os últimos 10 a 15 anos de vida têm uma carga de doença brutal. Ou seja, o nosso país, o SNS foi muito bom a aumentar a esperança média de vida à nascença e a melhorar alguns dos indicadores em saúde, mas não está a dar uma boa resposta em termos daquilo que é a qualidade de vida nos últimos anos de vida. Todos os relatórios da OCDE indicam este aspecto como absolutamente central. Portanto, dito de outra forma, o médico do futuro vai ter que ser também um médico capaz de ter uma relação com o doente, médico-doente, em que muitas vezes o médico vai ajudar o doente a tomar as melhores decisões, que na maior parte das vezes não vão ser decisões de tratar ou não tratar, de sobreviver ou não sobreviver, mas de este tratamento permite-me isto, tem estes riscos, aquele tratamento tem. E isso, numa era de multimorbilidade, de vulnerabilidade, de fragilidade fisiológica, de dependência, cada vez vai ser mais relevante para a tomada de decisão. E há uma coisa que tu referias agora, a propósito da questão do médico ser um provedor do doente. Eu lembrava-me agora que há algumas semanas atrás saía uma recomendação no New England, tanto da Academia de Medicina norte-americana, em que eles alertavam para um conflito que eu acho que eu ainda não vi muito discutido, que é o conflito entre decisões, digamos, dirigidas por AI, mas em dois momentos, quer dizer, em que há um conflito entre. Não é só o médico que tem acesso à AI, o doente também tem acesso à AI. E isto pode gerar uma situação em que, perante o mesmo contexto, nós vamos ter duas pessoas que vão ter que interagir entre si a recorrerem, digamos, à inteligência artificial. Mas esse é um excelente exemplo. Eu já tenho doentes, não é? Eu sou da geração da Google, ou seja, a minha geração
Eu entrei em medicina em 95, não é? A Google estava a começar, portanto, eu sou da geração que cresceu, quer no processo clínico, quer no processo científico, com o Dr. Google, não é? Portanto, para mim já é normal que um doente, quando é visto por mim no consultório, já tenha ido ao Google, já tenha googlado a sua doença, os sintomas. Isso para nós já é business as usual, não é? Agora vamos entrar noutra era, que eu já tenho doentes assim, que é doentes em que já puseram o relatório do TAC e o relatório da biópsia na AI e a AI interpretou aqueles achados e deu-lhes recomendações. Ou seja, nós já estamos na era da informação organizada, não é? Já não é o acesso à informação que foi democratizado, é o acesso à informação já é democrático e fácil e já é organizado, já está trabalhado, já tem uma dimensão quase normativa, não é? Pronto. É muito interessante, mas isso é um excelente exemplo. Porquê? E porquê é que mesmo assim o doente veio ao médico? Certo? Se já sabe tudo, porquê é que precisa do médico? Precisa do médico para duas coisas muito importantes. Para a responsabilidade da tomada de decisão Uhum. e para a provedoria do doente. O que é o melhor para mim? Que até pode ser o que diz a AI, não é? A AI diz a partir daquilo que é o mais frequente, não é? O algoritmo, os LLMs vão muito por aí, não é? Conhecem padrões, no fundo. Padrões e que tem muito a ver também com frequência, não é? Algo que é menos frequente pode fugir ao radar portanto, mas até pode ser o que está na AI, pode ser o que está no Dr. Google. Eu já tive muitos doentes que foram vistos por mim no consultório e tinham ido ao Dr. Google, alguns deles com 2 ou 3 doutoramentos, super instruídos e doutor, isto concorda com isto, sim senhor? Olha, sim senhor. E depois, mas é preciso tomar uma decisão, certo? Alguém tem que assumir a responsabilidade da decisão, não é? O médico é quem assume a responsabilidade da decisão. E ao assumir essa responsabilidade tem que ser uma responsabilidade partilhada com o doente, na perspectiva do consentimento informado, tem que se explicar as implicações, mas no limite o doente tem que confiar em nós. Porque se não confiar em nós, deve ir a outro médico, certo? Aliás, eu sou um grande defensor das segundas opiniões. Aliás, acho que é um aspecto em que nós temos muito para melhorar, não é? Que é outra coisa. Eu adoro que os doentes, quando têm dúvidas, vão falar com outros colegas, outros. Porque não pode haver dúvidas. Nós temos que ser o bastião da confiança. Quer dizer, não pode. Mas aí a classe também tinha que mudar alguns. Também tem que se operar uma mudança na maneira de pensar, porque para isso nós também temos que aceitar que não somos a última Coca-Cola do deserto. Claro, graças a Deus, não é? Agora, mas ainda bem, não é? Quer dizer, ainda bem. Mas os nossos colegas podem mudar ou não mudar, mas o mundo já mudou. Portanto, não adianta, eu acho que eu compreendo, aliás, não estou em desacordo contigo, eu só estou a dizer é que as pessoas podem dizer o que quiserem, o mundo já mudou. Portanto, nós, ou perceber, lá está, tal mundo incerto, ambíguo, volátil, o mundo já mudou. Nós ou nos adaptamos e continuamos a preservar aquilo que é o nosso maior valor, ou passamos a ser irrelevantes, não é? No fundo é isso. Mas vão sempre existir e em Portugal é muito comum porque já o Camões os tinha identificado há muitos anos que o A última palavra dos Lusíadas é a inveja também, não é? Exato, também, por isso é um problema clássico. E tudo isto certamente poderá ser alvo penso eu, de ser integrado na formação pré-graduada, ou Sim, seja, é muito importante na questão pedagógica. E por falar em pedagogia, sim, uma pergunta um pouco provocadora, vá. Se a pedagogia estivesse numa unidade de cuidados intensivos, sim. que sinais vitais é que tínhamos que monitorizar? Ok, se estivesse nos cuidados intensivos. Muito bem. Ahm, eu vou. Isto é uma pergunta muito gira. Pronto, eu vou tentar responder da melhor forma que conseguir. Olha, em primeiro lugar, na pedagogia, nós temos que sentir o coração do doente, certo? Que agora vou. E aqui é o estudante, não é? Nós temos que ouvir os estudantes. Eu diria que um dos maiores privilégios em ser presidente do Conselho Pedagógico é que o Conselho Pedagógico é um órgão de gestão paritário. Tem o mesmo número de estudantes e de docentes e de investigadores. Isso é uma riqueza enorme. Eu acho que hoje em dia tenho um conhecimento de facto daquilo que está a acontecer em termos pedagógicos na faculdade, em grande medida porque tenho estudantes no Conselho Pedagógico.
Nós temos que ouvir o pulsar do coração. E o pulsar são os estudantes. Não vale a pena. No limite é o nosso cliente, certo? Portanto, isto é absolutamente. E nós temos grandes desafios na nossa faculdade. O professor Altamiro, e a meu ver muito bem, tentou iniciar um processo de alteração curricular, com base em algumas preocupações, não é? Que existem e que são mais focadas no MIMED. Nós tivemos o grande marco do início da licenciatura de Saúde Digital e Inovação Biomédica, que é um grande marco, lá está, e que é convergente com esta ideia de ecossistema de saúde, multiprofissionalismo, o médico de futuro precisa de cientistas de dados para também trabalhar com eles, Uhum. e a saúde cada vez mais vai depender desse ecossistema, e já depende, não? Portanto, essa é uma dimensão. Agora, falando do MIMED, não é? Nós temos que ter cada vez mais contacto clínico, mais precoce, temos que ter uma boa transição entre o ciclo pré-clínico e o clínico, temos que ter mais simulação biomédica, temos que ter uma avaliação clínica mais baseada em competências clínicas que depois possam ser facilmente traduzidas em competências clínicas na prática médica, quando os nossos colegas começam a exercer medicina, portanto, estas dimensões, estas prioridades, eu sei que são prioridades porque eu falo com os estudantes todos os meses e discutimos isto. Portanto, isto é muito importante. Depois é muito importante nós percebermos se a frequência cardíaca está a aumentar ou está a diminuir, certo? Que é o entusiasmo. Sente-se que, eu diria que sente-se um entusiasmo, isto agora já é uma percepção, não é? Nós vivemos num mundo de percepções. A minha percepção é que o entusiasmo na Faculdade de Medicina do Porto tem vindo a aumentar, mas não chega. Não chega, porque os outros também não estão parados, certo? E, portanto, temos que nos abrir muito à sociedade, temos que nos abrir muito à universidade, às outras instituições, ao hospital. Temos que nos abrir. Nós temos que cada vez mais de ocupar um lugar relevante num ecossistema muito mais largo que a nossa pequena bolha, certo? Porquê? Para não perder a capacidade de atração dos nossos estudantes. Os nossos estudantes têm que continuar a querer muito entrar na Faculdade de Medicina do Porto. E, portanto, têm que perceber, de facto, aquilo que nós fazemos, a mais-valia, as nossas qualidades, aquilo que nos distingue. E, portanto, a frequência cardíaca, não é? Falou-me dos sinais vitais, temos que ouvir o batimento cardíaco, temos que perceber se a frequência cardíaca está a aumentar ou não. Eu acho que ela está a aumentar, mas acho que ainda pode aumentar muito mais. Que é uma coisa que eu acho que também é muito importante e que eu tento fazer nos cuidados intensivos, temos que acordar o nosso doente. E eu acho que os últimos anos foram um acordar do nosso doente e, portanto, eu acho que a faculdade está mais forte, mas eu acredito profundamente que nós temos na Faculdade de Medicina do Porto uma circunstância única no país de qualidade, de excelência, quer a nível de ensino, investigação e assistência. Temos um ecossistema de saúde no Porto absolutamente imbatível e que, se nós acordarmos no sentido que aproveitarmos todo o potencial deste grande gigante, podemos nos comparar com as melhores instituições do mundo, quer no contexto europeu, quer no contexto americano. Nós temos, de facto, um ecossistema muito, muito forte. Eu acredito profundamente que para podermos potenciar também essa dimensão de ecossistema, precisamos de alterar também algumas coisas, quer no Ministério da Saúde, quer no Ministério da Educação. Claramente que o modelo da unidade local de saúde não serve esta ideia de ecossistema. Temos que trabalhar nos centros clínicos universitários, temos que evoluir para modelos que comparam melhor com as grandes instituições internacionais, não é? Em nenhuma o Imperial College, a Mayo Clinic, quer dizer, temos que olhar para os melhores e tentar seguir um bocadinho aquilo que são os modelos. Nós não podemos ser meramente unidades locais, não é? Nós, nem a nível académico, nem a nível assistencial, portanto, o modelo também vai ter que mudar para conseguir incorporar melhor a academia e a excelência clínica, portanto, e acho que aí também temos que ir à luta, não é? Ou seja, nós, Faculdade de Medicina do Porto, também temos que ir à luta para tentar mudar o modelo de governo
não é? Um modelo de organização e de governo, mas nós temos um potencial incrível e se acordarmos o doente, não é? Ele vai reabilitar muito melhor e vai fazer coisas únicas. Portanto, tentando responder à sua pergunta, tentava ouvir o coração, analisar a frequência cardíaca e se estivesse tudo bem, que eu acho que está, acordava o nosso doente. E agora, e se calhar uma última pergunta que tem a ver com o seguinte: falavas em monitorizar a parte cardíaca e como é que nós fazemos quando nos apercebemos que o pensamento do doente, não, o pensamento, neste caso, do aluno, Sim, sim. está em circulação extracorporal, em contexto de aula. Como é que nós, até que ponto é que nós damos valor, conseguimos valorizar o chamado currículo escondido, porque às vezes nós achamos que Isso é muito ele, interessante. Eu achamos que tenho ele, várias. Isso é importantíssimo. Sim, de uma forma geral, nós temos que alterar a nossa andragogia, não é? Nós usamos pedagogia, mas devíamos falar em andragogia porque nós não estamos a ensinar crianças, não é? Nós estamos a ensinar adultos. Usamos muito o termo pedagogia, mas na verdade o que estamos a falar é de andragogia, não é? Porque as regras são um bocadinho diferentes. E aquilo que temos, assim, de uma forma genérica, nós temos que alterar a forma como ensinamos porque a forma de aprender dos nossos estudantes também mudou. Portanto, nós falamos de dinâmicas de ensino-aprendizagem. Se a forma como os nossos estudantes aprendem é diferente, o ensino também tem que ser diferente. Portanto, temos que cada vez mais que promover a aprendizagem ativa e não passiva. Os nossos estudantes, até pela forma como acedem à informação, que é muito mais fácil, valorizam muito pouco os processos mais passivos. Favorecer as experiências, daí a importância da tutorização, do contacto precoce com o doente ou com a clínica, porque é muito experiencial, não é? Ou seja, permite captar a complexidade, não é? Que é muito importante, mas depois temos que olhar para as outras instituições e vamos nos focar, por exemplo, numa que é Harvard, não é? Se nós formos a ver o que é que acontece hoje em dia à Harvard Medical School, existem a Faculdade de Medicina, o grau de, portanto, a graduação em medicina pode ter três caminhos. E eu acho que. Eu sou um advogado das cadeiras optativas, acho que é uma forma também de valorizar esse currículo escondido e de o estudante, mas no limite eu não sei se é, se é a melhor forma de responder a essa questão. É uma forma, portanto já é uma boa abordagem, mas acho que ainda podíamos ir mais longe, que é termos pathways, caminhos curriculares distintos. Por exemplo, em Harvard, 70 a 80% dos estudantes seguem a via mais clinical, mais clínica, não é? Mais focada na clínica. Depois 20 a 30% segue uma mais centrada na investigação biomédica. Que tem a base, os primeiros anos são mais parecidos e depois à medida que o curso vai evoluindo são vias curriculares distintas, com cadeiras distintas, com mais importância, com mais tempos de investigação em laboratório, com mais tempo para o ensino de cadeiras relacionadas com as ciências de dados, por exemplo. E depois temos uma minoria, tipo 1 a 2%, que segue o programa MD-PhD, conducente ao PhD, não em 4 anos, mas em 6, 7 ou 8 anos. Isso peço desculpa porque não consigo precisar. E eu acho que nós, na Faculdade de Medicina de Porto, claramente que temos que também evoluir neste sentido. Os nossos estudantes não são todos iguais, não são todos iguais, e ainda bem que não são todos iguais. Querem coisas diferentes, ótimo, vamos tirar partido disso. E portanto, eu acho que é uma forma também inteligente de valorizar o currículo escondido nesta medida, que é, eu se não quero fazer da investigação eu acho que toda a carreira clínica tem que ter uma dimensão académica de alguma maneira, mas se isso para mim não é a prioridade, se a minha prioridade é outra coisa, ok, então eu vou seguir uma via que me permite, se calhar, maximizar outras dimensões que eu valorizo. Se não, o meu foco é muito a investigação biomédica, então eu, durante o curso de medicina, já me deve ser dada a oportunidade de eu já desenvolver muitas competências nesse sentido. Se o meu foco é o meu doutoramento logo desde o início, porque há alguns estudantes que têm muito vincado isso desde o início, ótimo. Isso permitia-nos desenvolver também dimensões de relação com outras instituições internacionais, não é? Um programa de MD-PhD ser em colaboração com outras instituições incríveis, e mesmo em termos de internacionalização da própria faculdade, podia também ser uma ferramenta muito importante. Portanto, respondendo muito diretamente à tua pergunta,
favorecendo a aprendizagem ativa, alterando a maneira de ensinar, porque a forma de aprender dos nossos estudantes também é diferente, favorecendo a experiência, não é? Como elemento pedagógico fundamental, as optativas e também as vias curriculares. Nós temos de ter diferentes vias curriculares para os nossos estudantes de medicina. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado eu, Muito foi excelente. obrigado. Eu agradeço, gostei imenso de conversar convosco. Muito obrigado. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.